Fala galera, Jonah na área! Pessoal, eu, como criador de conteúdo gamer, não poderia deixar em branco um vídeo como esse. E é falando sobre a maior notícia da semana do mundo dos games, uma das maiores do ano, e cravo que para os fãs do Xbox é a notícia mais, vou dizer, desastrosa que tivemos no ano dos últimos anos, que é o aumento abusivo de preços do serviço Game Pass. Bora pro vídeo. Muito bem, então, galera, temos aqui a notícia, né, do aumento do serviço Game Pass. E detalhe, a versão Ultimate, que é a versão mais top do plano, dobrou de preço, 100% de aumento. Onde é que a gente já se viu isso? Aí temos os novos planos e valores, né? Então vamos lá. Eu vou ler a notícia pra vocês e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês um raciocínio lógico do porquê será que a Microsoft fez isso. Tem que ter um raciocínio lógico. Não é possível que seja apenas para ganhar dinheiro, apenas para cobrar 100% e ganhar. Não, tem que ter um raciocínio lógico por trás disso. A gente vai tentar entender aqui nesse vídeo. Vamos lá então, Xbox Game Pass entrou em nova fase do Brasil a partir dessa terça-feira, né? Foi dia 1º. O reajuste e a reformulação dos planos. A maior mudança está no Ultimate, que praticamente dobrou, que saiu de R$ 59,90 para R$ 119,90 por mês. Tipo assim, inexplicável, né? Aí, claro, teve em compensação, a Microsoft disse que tem mais jogos, mais vantagens, teve a inclusão do Clube Fortnite e do Ubisoft mais Classics, que eram vendidos separadamente esses serviços. No total, então, pessoal, agora vai ter 3 modalidades do serviço, que é o serviço Essential, que é o mais básico, o Premium e o Ultimate, que vai substituir os planos que a gente conhecia, que era o Core, o Standard e o Ultimate, que manteve o mesmo nome. Todos trazem acesso a catálogos ampliados de games, títulos para PC, jogos na nuvem e o programa de recompensa Xbox Rewards, né? Atualizado. Vamos lá, pessoal, vamos dar uma pincelada aqui por cima, então, né? Ultimate, 119 por mês, é o mais completo, inclui o Clube Fortnite, Soft Class, o benefício da EA Play e os pontos, né? Fora alguns jogos exclusivos da One. Aí o Premium, que é o 59,90, que era o antigo Ultimate, né? Pra quem procura catálogo de jogos e alguns jogos interessantes, como Diablo 4, Hogwarts Legacy, entre outros, né? O pessoal que é do Xbox sabe como que funciona. Aí o Essential, que é o 43,90, que é aquele pra você jogar online, né? Que é o que você tem alguns jogos ali, sim, mas jogos mais pequenos e mais voltado ao benefício. Benefício não, né? A possibilidade de você poder jogar online, né? Pra você ter acesso a jogos multiplayer e assim por diante. Então é o seguinte, pessoal. Temos esse aumento absurdo de preços. John, mas isso aí é porque o Xbox quer ganhar dinheiro. Eu vou tentar trazer uma lógica, galera, que pode ser que a Microsoft está pensando algo pro futuro, que a obrigatoriedade deles cobrarem um valor muito caro no Game Pass justifica esse aumento. Tenta justificar esse aumento, né? O que eu acho simplesmente absurdo e abusivo. Independente de qual seja o plano que a Microsoft pensa, é abusivo. Mas a gente vai tentar entender o porquê que eles aumentaram. Não, como eu falei, eu não tô passando pano, não tô dizendo que eles aumentaram porque vai ter isso. Não, eu tô tentando entender o porquê eles aumentaram e buscar uma possível explicação. Eu, né, não sou sonista, não sou caixista, faço notícias de ambos os lados, mas esse aqui realmente eu preciso tentar entender o que foi o plano, qual que é o plano da Microsoft. Vamos lá, então. Muito bem, galera. O primeiro ponto que a gente vai abordar é: será que as tarifas dos Estados Unidos são as responsáveis por esse aumento expressivo? Lembrando que já tiveram um aumento nos consoles recentemente, um grande aumento, principalmente no Series S, o X saindo, aquele X mais top de 2 TB saindo 8 mil, absurdo, né? Então muita pessoa tá falando, por causa das tarifas, né? Mas tivemos a resposta do ex-presidente da Blizzard, que ele atribui o aumento do preço à queda de lucros, e não às tarifas. Mike Barra acredita que as tarifas são uma desculpa conveniente para aumentar ainda mais os preços do console Xbox.
O ex-executivo da Microsoft critica que a diminuição de lucros com hardware é o principal motivador. Ó, guarda isso aí. Diminuição dos lucros com hardware é o principal motivador. Eu vou entrar nesse assunto, que a minha tese entra nesse assunto. Os críticos argumentam que alguns fabricantes ainda estão percebendo todas as ramificações das tarifas, tá? Então, já tivemos aqui de alguém que entende do mercado que não é as tarifas. É só para vocês entenderem, a gente eliminar essa ideia das tarifas. Agora eu vou entrar na minha tese, que eu vou mostrar para vocês. Muito bem, então, galera, aqui temos uma notícia do Windows Club, que saiu no 31 de julho de 2025, dia 31 de julho de 2025, que é Xbox e Game Pass registram receita recorde no ano fiscal 2025, mais número de jogos e usuários da Microsoft. Então, ou seja, recorde, lucro recorde. Então, por que eles aumentaram 100% se isso já está dando um lucro recorde? Não tem uma certa lógica, né? Vamos ler um pouco essa matéria. Aqui que diz, né? Comentando sobre os resultados financeiros da Microsoft, o CEO, né, Satya Nadella, compartilhou algumas informações. Que aparentemente registraram receita recorde para todo o ano fiscal de 2025, além de revelar mais números sobre jogos e desenvolvimento de usuários ativos. Como vimos, os dados financeiros recordes da Microsoft mostram um crescimento de 2 dígitos para jogos e Game Pass no quarto trimestre do seu ano fiscal, com o Microsoft Game subindo 10% ao ano. Olhando para o ano fiscal de 2025, a Microsoft Game obteve uma receita de 23,455 bilhões, um recorde para a divisão, apesar do declínio de 25% nas vendas de hardware. Lembra que o ex-presidente da Blizzard falou? A queda de lucro de hardware é um possível motor para esse aumento do serviço. Então, tivemos aí lucro recorde do Game Pass e um declínio de 25% nas vendas de console em relação ao ano passado. A receita da Microsoft Game é impulsionada em grande parte pelo crescimento de 16% no conteúdo de serviços do Xbox, que inclui principalmente o Game Pass, né? E o Activision Blizzard responde por 95% da receita anual do Xbox. Já pensou? Aí, né, alcançando 500 milhões de usuários ativos, ou seja, 500 milhões de usuários ativos. Com esse aumento de 100% que a gente teve no Ultimate, se 250 milhões de pessoas cancelarem, a Microsoft ainda está mantendo a mesma receita. Você já pensou? Porque tá tendo uma onda de boicote gigante. Mas eu não acredito que a Microsoft vai perder 250 milhões de usuários ativos. Vocês concordam comigo? Então a receita é estimada em 5 bilhões anualmente. Um recorde desde o lançamento do serviço. Então, pessoal, é aqui que eu queria chegar. Nessa matéria, nesses dados que saiu. Simplesmente console, a Microsoft já não consegue mais bater de frente com a Sony. Não consegue. PlayStation vai vender muito mais que Xbox. Muito mais. A parte de console, a Microsoft perdeu a geração. Nintendo Switch entrou com uma base muito grande de fãs que tira um pouco da fatia do bolo. Ou seja, a Microsoft sabe que com o console ela não consegue brigar mais. Tanto que os seus exclusivos, que são chaves para trazer usuários do PlayStation, por exemplo, para o Xbox, como Super Forza, Gears of War, tá indo aos poucos para PlayStation e pegando um pouquinho de lucro lá. Então a Microsoft só pensou isso. A gente não vai ter lucro de console. Talvez seja a última geração de consoles da Microsoft. O que eles vão fazer? Eles vão na onde é a receita deles, a principal receita, a galinha de ovos de ouro da Microsoft, que é o Game Pass. Então o Game Pass, galera, é a galinha de ovos de ouro. Eles precisam de receita para cobrir os consoles. E acredito eu que a Microsoft pensa em algo muito grande pro Game Pass. Eu fiz um vídeo que eu vou deixar no cardzinho falando sobre o futuro dos jogos e dos consoles Xbox e falei um pouco sobre isso. Eu acredito que a Microsoft vai fazer a Netflix dos games. Um catálogo gigantesco. Você joga via nuvem, via streaming, na sua televisão, no seu celular, no celular mais top. Até pensando, longe já temos o PC, pensando muito mais além, é capaz de levar um serviço desse até no PlayStation. Lá no futuro, é claro. Pensando lá na frente. Então a Microsoft pensa em levar o Game Pass, o principal cartada da empresa. Principal vitrine. Em vez de vender consoles, vamos vender o serviço, vamos vender o Game Pass. Vai entrar cada vez mais jogos lançamentos, porque agora que
teve 100% de aumento, as empresas, estúdios vão crescer o olho no Game Pass. Porque agora é rentável. Sempre a reclamação que tinha dos estúdios é: Game Pass não compensa, é um serviço barato para lançar jogos de grande peso. Se a gente for ver, passar mais uma matéria para vocês agora aqui. Com essa notícia aqui, Xbox Game Pass recebeu o maior investimento da história em 2025, diz o executivo. Ou seja, o chefe da divisão de jogos indies do Xbox, Chris Charlie, destacou o grande aumento de acordos com produtores menores e importância do Game Pass na estratégia da empresa. Vocês perceberam que as empresas indies são que estão trazendo os melhores jogos ultimamente? Tivemos aí Clair Obscur, Silksong, que estavam no Game Pass Day One. Tivemos o Doom, não é indie, mas é um jogo de grande porte que estava no Game Pass Day One. Os maiores jogos do ano, tirando jogos da Sony, ou jogos de empresas como Capcom, estavam no Game Pass. Jogos de 200, 300 reais que você jogou Day One no Game Pass. Então o investimento foi muito grande. Aí a explicação é: ou o investimento foi maior do que o lucro, eu acho que não, daí por isso que eles aumentaram, ou eles cresceram e pensaram: aqui é a galinha dos ovos de ouro, a gente vai aumentar bastante, vai fazer a limpa, ou seja, quem ficar vai cobrir o déficit de quem sair. Concorda comigo? A não ser que mais de 250 milhões de jogadores cancelem o Game Pass para começar a ter prejuízo. Mas se não, ainda vai ter muito lucro. Ou seja, eles vão jogar aqui esse preço, vão trazer jogos de muito mais peso, é o que eu espero, não é possível, né? E vão vender o serviço em vez do hardware, do console. Vão vender o serviço e o pessoal vai começar a se acostumar pra pensar: agora a Microsoft vende o Game Pass com jogos. É como assim a Netflix ou a Amazon, por exemplo. Eu vou assinar o Disney, que é mais caro que o Netflix porque tem séries que eu gosto para as crianças. Ou eu vou assinar o Netflix, que é mais caro que a Amazon, porque tem as minhas séries favoritas ali, então é ali que eu quero jogar. O Game Pass seria mais ou menos isso. Eu vou assinar o Game Pass, é caro, mas vai sair ali, por exemplo, um jogo de uma empresa indie top ali, tipo um Wukong, por exemplo, né? Uma sequência do Wukong, que vai ser 400 reais, mas o plano é 119, eu vou assinar por um mês pra me jogar Day One nele, e daí ficar testando outros jogos. Talvez seja essa a ideia da Game Pass, que é trazer o público para realmente um serviço que investimento alto e vender, tipo, tirar console e vender Game Pass. Galera, como eu falei, não tô defendendo, não tô falando nada assim que tá certo aumentar por causa disso, tô falando que é a minha ideia, raciocínio lógico. Eu até tô bem afobado aqui porque tá na minha cabeça ainda essa tese, não tive tempo de anotar nada pra mim poder ler pra vocês, fazer um roteiro, nada, só tô falando da minha mente mesmo, além de ler essas pequenas notícias. E digo pra vocês, é um preço abusivo, tipo, é aquele lá. Nós temos 500 milhões de pessoas, não é possível que a gente vai perder 250 milhões de pessoas. Vai perder 20 milhões, vai perder 30, vai perder 40, vamos dizer que perca 50, que é muita gente, ainda vai cobrir os gastos, né, o déficit, e ainda vai ter muito lucro. O boicote é grande, mas eu não acho que 250 milhões de pessoas vão cancelar o serviço. É muito. Então, essa é a ideia. A partir de hoje, né, nessa semana, a Microsoft mostrou que vai deixar os hardwares de lado e vai focar até, e não só os hardwares, vou dar uma pincelada também sobre os jogos. A Xbox está vendendo vários estúdios, está fechando vários estúdios, provavelmente até questão de jogos, a Xbox vai diminuir um pouco e vai começar a fazer mais jogos, não AAA, mas AA ou AAA, mas para outras plataformas ou para focar no Game Pass. Ó, galera, tá sendo um jogo AAA, né? O Xbox tá sendo um jogo Xbox AAA gigantesco. E o maior, tipo, maior que Starfield, maior que vários outros jogos, mas vai estar lá no Game Pass Day One. Então, tentar ter esses chamarizes pra levar pro serviço caro de 120 reais, mas eles tentarem fazer e vale a pena. Então, essa, acredito eu, assistindo lógico, a ideia não é tarifa, não é que tá precisando de dinheiro, não. É pensando num futuro, num serviço, e já tinha que sair a bomba uma hora, pensou: vamos jogar agora a bomba nesse final de ano, vai todo mundo ficar louco, vai todos os canais fazer notícias, mas vamos jogar e aos pouquinhos vamos colocando na mente das pessoas que é isso aí. Um super investimento de serviço é caro, mas na ideia deles, talvez vai ter jogos, vai ter, não sei se é um serviço tão top que vai valer a pena.
Galera, desculpa o vídeo longo e tal. Espero que você tenha acompanhado tudo. Se você acompanhou, comenta aí o que você acha, se é isso mesmo, se não. Se a Microsoft tá doida. Mas eu acredito que, no meu entendimento, essa é a única possível explicação pra esse aumento abusivo e que é um tapa na cara do fã do Xbox, beleza? Muito obrigado se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta aí o que você acha, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, galera.